E aí, galera, tudo bom? Então, eu vou falar sobre o fator psicoemocional, mas a gente tem que entender o contexto, né? Primeira coisa muito importante, a gente olhar para o ser humano, né, como um ser, né, de múltiplas dimensões. E às vezes na academia, na maioria das vezes, trata-se o ser humano ali, o aluno, né, muito mais o atleta como uma máquina, como alguém que vai ali, vai executar uma posição e simplesmente aquilo acontece como se fosse uma mágica e pronto. Isso é muito complicado, porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que entender que ela tem dimensões e essas dimensões somadas, né, vão dar um equilíbrio ali, vão dar um meio termo, né, uma equação em que vai fazer aquele indivíduo. Então a gente tem a parte técnica, a gente tem a parte tática, a gente tem a parte fisiológica, né? Que seria aí a parte de condicionamento, e a gente tem a parte psicológica, emocional, que aí a gente pode unir, a gente chama de psicoemocional, né? E aí também a gente tem a parte social, que também vai interferir nesse contexto. Assim, a parte técnica, a parte tática, a parte fisiológica, vocês já me viram falar em outros meios, né, no Instagram, no YouTube, em outros lugares, quem me acompanha já ouviu falar. Hoje eu vou falar exclusivamente da parte psicoemocional, né? Como assim, Lúcio? Então, essa parte a gente tem que pesar muito no ser humano e no indivíduo, né, em geral, mas no atleta muito mesmo. Porque às vezes você treinou o cara tecnicamente, você treinou ele taticamente, você treinou a parte fisiológica, ele tá no condicionamento, tá voando, mas no dia da competição a cabeça dele não tá legal, o emocional dele não tá legal, o psicológico dele não tá legal e as coisas vão dar errado. E se a gente não pensar dessa forma, com certeza absoluta, a chance de dar errado é muito grande. Já vi vários atletas estarem muito bem e no dia da competição não irem bem, né? Eu já passei por isso também, em algumas vezes, até que em um determinado momento eu comecei a perceber que a minha parte psicológica era fundamental para os resultados das minhas lutas. Então, eu passei a cuidar muito da minha parte psicológica. De novo, né, quem me acompanha já ouviu falar muito sobre isso, sobre os títulos que eu já tive, sobre as lutas, os gatilhos mentais que eu tenho, né? O que eu penso sobre as lutas, o que eu penso na luta. Então, já me ouviram falando sobre isso. Então, isso é um ponto aí que eu bato muito nessa tecla. E, né, existe, né, algumas coisas que a gente pode estar fazendo, existem algumas estratégias que a gente pode estar assumindo nas nossas aulas, tanto com a gente quanto com os nossos alunos, que vão ajudar bastante. Então, reconhecer que o indivíduo, ele é multi, né, dimensão, isso é muito importante. Pegar essa dimensão psicoemocional e dar uma atenção para ela, isso é muito importante. E aí, isso é uma tarefa do professor, porque às vezes a pessoa nem se reconhece assim. Apesar dela entender às vezes que não está dando certo por algum motivo, treinei pra caramba, fiz tudo certo e chegou na luta o cara travou e ele acha que ele tem que treinar mais. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que me expor mais a esse estímulo. Não necessariamente só isso vai resolver o problema dele. Então, a gente tem que dar esse novo passo, ou este passo, né? Mais este passo, com certeza vai fazer muita diferença nos resultados. Só para a gente pegar aqui, né? Ter como exemplo, muitas vezes, né? A gente vê o atleta chegar no meio da luta, bloquear, vê o atleta às vezes descompensar emocionalmente numa luta, isso fazer com que o condicionamento dele não chegue onde ele queria, porque o estresse emocional, o estresse psicológico vai ter uma reação química e essa reação química vai ser traduzida ali na luta. Às vezes ele não consegue fazer, por exemplo, utilizar uma energia dentro da musculatura da melhor forma possível, a respiração não fica da maneira que tinha que ficar,
E com isso ele vai acelerar o coração, e com isso ele vai cansar mais rápido, com isso ele vai ter uma descarga de adrenalina maior, possivelmente ele pode ter cãibra, ele pode ter, por exemplo, um estresse tão grande psicológico ali no momento que ele não vai conseguir pensar na técnica ideal, não consegue fazer a estratégia que você tinha combinado com o seu aluno. Olha quantas coisas podem desencadear, né? E aí, como eu falei, a gente tem algumas estratégias de comportamento durante os treinamentos, antes da luta, um dia antes da luta, no dia da luta, durante as lutas, né? Isso tudo vai te ajudar bastante. Beleza? Então, vamos para o próximo vídeo?